primeiro dia da semana, poder estar adorando ao Senhor, poder reconhecer este ousado amor de Deus, este amor que vai até nós, este amor que nos alcança, este amor que te alcança aí na sua casa, no seu lar, na sua sala, onde você estiver. Este mesmo amor que está aqui, está aí também com você. Este amor que é o amor de Deus, que ultrapassa montanhas, ultrapassa obstáculos. Não há fronteiras para que este amor não possa te alcançar. E nesta noite, o que nós queremos pedir é para que o Senhor continue falando com você, e agora através de sua palavra, que você possa neste momento não apenas abrir os teus ouvidos, mas também o teu coração, para receber aquilo que Deus tem para você nesta noite. Vamos fazer uma oração? Você aonde estiver, que você possa neste momento encurvar a sua cabeça e elevar ao Senhor uma oração pedindo para o Senhor: fala comigo, Senhor. Nós temos vivido dias desafiadores, dias trabalhosos, dias onde nós precisamos urgentemente que o Senhor fale conosco, nos dando uma direção, nos dando sabedoria, nos dando estratégias. E o Senhor te trouxe aqui, diante da câmera do seu celular, da câmera do seu computador. O Senhor nos trouxe aqui, estamos com um número bastante reduzido apenas da equipe de trabalho, mas o Senhor nos trouxe aqui porque Ele tem algo para falar para nós nesta noite. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, porque se não fosse o Senhor e o seu amor incondicional, nós não poderíamos estar nos reunindo aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas este amor, este ousado amor, o amor que vai aonde nós estamos, este amor que nos atrai, este amor que vence todos os obstáculos e barreiras, este amor que é dado sem mesmo que venhamos a merecê-lo, este amor é que nos atrai até a tua presença nesta noite. E nós pedimos, Senhor, por amor ao teu nome, que o Senhor fale conosco através do Espírito Santo, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós vamos ouvir a tua voz e vamos fazer, Senhor, de tudo para obedecer aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, Senhor, porque as suas palavras são palavras de paz, suas palavras são palavras que dão direção, as suas palavras são palavras que iluminam o nosso caminho. Fala, Senhor, conosco. Visita cada casa, cada lar, a cada família neste momento. Adentra, Senhor, através, Senhor, deste meio de comunicação. Adentra através do teu doce Espírito. E aonde, Senhor, há fraqueza, que venha haver força. Que aonde há enfermidade, que haja cura. Que aonde há falta de esperança, que venha a esperança. Onde há incredulidade, que venha a fé. E que ao final deste culto e desta reunião, todos possam dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém. Quando estamos com sede, precisamos de água e sabemos onde encontrá-la. Quando estamos com frio, precisamos de um agasalho para nos aquecer, e se você procurar, você vai encontrar. Quando você está com fome, você procura por alimento, e sabe onde este alimento está guardado. E eu te pergunto nesta noite, você que está nos vendo, e quando você está com medo, quando te falta coragem, ou você se sente fraco e sem forças, aonde você procura? Aonde você acha? Quem procura algo no lugar errado, jamais encontrará aquilo que está buscando. Você talvez saiba encontrar tantas coisas. Talvez você saiba onde encontrar oportunidades. Você consiga encontrar coisas pela internet. Nós vivemos dias onde as compras online têm aumentado absurdamente. Talvez você consiga entrar nas redes sociais e encontrar tantas coisas.
Mas talvez uma coisa te falte nesta noite e você não tenha conseguido encontrar diante dos desafios que temos vivido. Talvez te falte coragem, talvez te falte força, talvez te falte sabedoria, talvez te falte direcionamento. Mas nesta noite eu quero dizer a você que existe uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. E se você abrir o seu coração e os seus ouvidos, Deus vai falar com você. E ao término desta palavra, o Senhor te encherá de força, de coragem, de sabedoria, de determinação para vencer os desafios desta semana. Nos dias em que você está vivendo, você já se perguntou o que te falta de fato? Ou o que você necessita? Você já parou para pensar se o que você tem hoje te garantirá segurança para que viva bem amanhã? Pare e pense um pouco. O que você tem hoje te garante a segurança para que você viva o amanhã? Ou você talvez diga: eu não tenho nada para conseguir enfrentar esta semana. Não tenho ânimo, não tenho coragem, não tenho força, não tenho saúde, não tenho recursos. Como está a tua vida hoje? Dia 19 de julho de 2020, o mês onde muitos no início do ano fizeram planos de viajar nas férias, fizeram planos de fazer tantas coisas neste primeiro semestre, mas uma grande parte destes planos se frustraram. Mas o que eu quero saber nesta noite não é se os seus planos se frustraram até o dia de hoje, mas é como está o teu coração, como está a tua mente, como está a tua alma diante dos desafios que te aguardam. Mateus, capítulo 6 e 34, você pode me acompanhar através aí do slide. Mateus 6 e 34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia, hoje, o seu próprio mal. Aqui o Senhor está dizendo: não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com a segunda-feira, não se preocupe com o mês de julho, não se preocupe com este semestre, não se preocupe como terminará o ano de 2020. Ele diz: não se preocupe, porque o amanhã, ele já trará suas preocupações. Basta que você viva o dia de hoje, basta que você viva a adversidade de hoje, basta que você viva a situação de hoje. E ele diz mais, em Mateus 6 e 25, sobre as preocupações diárias: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso próprio corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as roupas? Ele está dizendo: não ande preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Não é a vida, não é o espírito que há em você, não é o ar que você respira, não é a sua vida muito mais importante do que todas estas coisas? Se ela é mais importante do que todas estas outras coisas, será que você está preocupado com a sua vida? Ou você está preocupado com aquilo que você acredita que você precise? Com o que você vai comer, beber, vestir, aonde você vai morar, se você continuará empregado, se você terá uma oportunidade nova de emprego. Qual é a tua preocupação de hoje? E esta preocupação, ela está alicerçada no dia de hoje? Ou você está preocupado com o que poderá vir? No decorrer desta palavra, o Senhor vai te ensinar com o que você deverá se ocupar e ocupar o seu tempo. Continuando aqui, em Mateus 6 e 31, ele diz de novo: portanto, não vos preocupeis, dizendo: o que iremos comer, que iremos beber,
ou com que nos vestiremos? Talvez você diga nesta noite para mim ou para alguém que esteja aí do teu lado: ela diz isto, ela lê esta palavra porque ela não conhece a minha situação, não sabe dos meus problemas, não conhece a minha história, não tem noção do meu desespero. Não, eu não sei. Mas aquele que disse para que você e eu não venhamos a nos preocupar, este conhece todas as coisas. Quando nós não queremos mudar, quando nós não queremos sair da posição que nós estamos, enquanto seres humanos, a primeira artimanha para a qual nós recorremos são as desculpas, são as justificativas. Então talvez você diga: eu me preocupo porque eu tenho razões para me preocupar. Eu me preocupo porque se eu não fizer isto, não chegará na minha mesa o sustento. Porque se eu não fizer isto, eu não terei condições de honrar com os meus compromissos. Eu quero dizer para você nesta noite: Deus não está preocupado com as tuas justificativas ou com as minhas justificativas. O que Ele quer ver na minha vida e na sua é se nós confiamos e acreditamos na palavra dele que diz: não se preocupe com nada que diz respeito ao dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque caberá o dia de amanhã o seu próprio mal. Ele não está preocupado com a sua condição. Ele não está preocupado com a minha condição. Ele não está preocupado com a economia nacional. Ele não está preocupado com a situação mundial do Covid. Não, o Senhor não está preocupado com estas coisas, porque Ele sabe que Ele é soberano. Ele sabe que tem o poder. Ele sabe que basta uma palavra dEle para que toda esta maldição seja dissipada. Ele sabe que o reino dos céus não está em crise e que todos os recursos Ele tem para dar a quem Ele entender que mereça. Ele não está preocupado. Uma das histórias que me chama a atenção na Bíblia é que o mar estava numa tempestade incrível. Homens estavam dentro de uma embarcação. E quando procuraram por Jesus, Ele estava dormindo. Ele não estava preocupado se o vento seria mais forte. Ele não estava preocupado se aquela embarcação afundaria. Ele não estava preocupado se as águas inundariam aquele barco, porque Ele sabia que o Pai estava no controle daquela embarcação, da vida dele e da vida de todos aqueles que estavam com Ele. Ei, escute uma coisa: o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece a tua história. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe qual é a porta que você precisa que Ele abra. E eu quero te dizer algo nesta noite: Deus tem as chaves que abrem todas as portas. Deus tem palavra de vitória para você nesta noite. Mas se você continuar preocupado, ocupando-se demais com tantas coisas, talvez Ele não possa fazer nada por você e nem por mim. Talvez Ele não possa fazer nada pelos teus. Porque a palavra de Deus diz que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Você pode dizer glória a Deus? Enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você passará esta noite debaixo das tuas cobertas, debaixo ali com o seu travesseiro, com a sua cabeça no seu travesseiro, existe um Deus que não dorme, não cochila, que trabalha de madrugada enquanto você descansa. E Ele diz mais em Mateus 6:27, qual de vós, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? De que adianta você se preocupar tanto? De que adianta você ficar desesperado? De que adianta você ficar correndo de um lado para o outro? De que adianta você ficar com a sua cabeça com tantos pensamentos que te trazem tanta confusão? Se Ele diz que nas tuas preocupações não poderão fazer nada e nem mesmo acrescentar dias à tua vida e à tua existência. Ele está dizendo a você e a mim nesta noite que de nada adiantará você se preocupar.
Lucas 12:25 diz mais: quem de vós, por mais ansioso que possa estar, é capaz de prolongar por um pouco que seja a duração de sua vida? Lucas não está falando de preocupação, mas está falando de ansiedade. E a ansiedade é o mal do século. A ansiedade é a preocupação excessiva pelo futuro. Toda pessoa ansiosa, ela é ansiosa porque ela fica se preocupando com aquilo que virá a acontecer. E ele está dizendo: nem a tua preocupação, nem a tua ansiedade poderão prolongar um pouco que seja a duração da tua vida. E eu te pergunto, como você tem vivido os teus dias? Como você tem vivido esta quarentena? Ansioso? Preocupado? Ansiosa? Preocupada? Acorda e dorme e não fez nada durante o dia todo, porque está sendo consumida pela ansiedade e pela preocupação. Aqui nestes versículos que nós lemos, o Senhor está demonstrando que a nossa preocupação e a nossa ansiedade não podem mudar a nossa realidade. Não podem aumentar sequer dias de vida. Aqui o Senhor, através desta palavra, está estabelecendo um limite para a tua ação, para a ação do homem. Está mostrando que o homem é finito, é impotente, ele é incapaz, por mais que ele se esforce. Por mais que você fique pensando e pensando e pensando sobre um determinado assunto, o Senhor está nos dizendo nesta noite que de nada adiantará. Então onde está a saída? Onde está a solução? Se temos vivido dias difíceis e trabalhosos, dias maus, a vida vitoriosa, amados, não é algo obtido de uma vez por todas. A vida vitoriosa, ela é construída diariamente através da nossa fé. Todos os dias, diariamente, durante todo o tempo, passo por passo. A fé de hoje basta para hoje. A esperança de hoje basta para hoje. A alegria de hoje é para hoje. A sua confiança é para hoje. Amanhã você precisará se alimentar da palavra de Deus, se quiser continuar tendo confiança, esperança e fé. Não é uma vez eu confio para sempre, não. Assim como uma vitória. A vitória ela vem, mas depois de uma batalha, depois de uma luta, depois de uma guerra, depois de uma dificuldade. Não existe uma vitória que seja eterna, e nem um sofrimento que seja eterno. Tanto a vitória quanto a derrota, elas são temporárias. A vitória só é constante enquanto confiamos em Cristo inteiramente. Escute uma coisa, você só terá a certeza e a garantia da vitória, e você viverá como quem acredita nisto, se todos os dias você decidir confiar no Senhor e na sua palavra. Se em algum momento você titubear, se em algum momento a tua fé for fraca, se em algum momento você vacilar nos teus pensamentos, e eles te levarão a ter sentimentos que não condizem com a palavra de Deus, imediatamente aquela esperança, aquela certeza da vitória vai naufragar. Como Pedro, quando andava por cima das ondas, confiando naquele que ele via. Quando ele teve medo, ele naufragou. De nada adiantará você viver uma vida inteira dentro de uma igreja. De nada adiantará você viver uma vida inteira levando a Bíblia debaixo do braço, dizendo que você é cristão, se no último fôlego de vida você negar a tua fé. A vitória só será completa, queridos, quando nos encontrarmos com Jesus na glória. E ali, quando nos encontrarmos com Ele na glória, a vitória será completa. Quando você deixa de confiar no Senhor, você perde a sua fé e a sua vitória sobre o pecado
ela fica comprometida. E daí surgem os sintomas que são a preocupação e a ansiedade, que são os sintomas de medo. Ei, escute, quando você deixa de confiar, quando a tua fé fica fraca, quando você deixa de acreditar nas promessas que Deus tem feito para a tua vida, quando você deixa de acreditar que Ele está no controle absoluto de tudo, embora você não consiga enxergar nada, o pecado vence. O pecado da incredulidade vence, da desconfiança vence. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a falta de fé é como uma infecção. Começam a aparecer os sintomas. E um dos sintomas é o medo, é a insegurança, é a preocupação e é a ansiedade. Se hoje pudéssemos ir até onde você está e medir a tua temperatura, a temperatura da tua fé, acusaria algum tipo de febre? Acusaria algum tipo de sintoma? Como a preocupação, a insegurança e o medo? Ou o termômetro acusaria que você está estável, que a tua fé está forte, que a tua confiança está alicerçada na palavra de Deus? Nós vamos agora aprender um pouco. Qual é o nosso desafio diário? Com que nós devemos nos ocupar durante todos os dias? Já que nós aprendemos logo na abertura que nós não devemos nos preocupar e nem ficar ansiosos e nem preocupados com o que vamos comer, beber, vestir. Então, com o que nós vamos ocupar o nosso tempo? Você vai aprender aquilo que Pedro nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, do verso 6 ao 9. Nós vamos fazer a leitura desta passagem. Pedro escreveu à igreja de Roma, assim que Nero havia incendiado, colocado fogo em Roma e acusado os cristãos. Eles estavam vivendo dias difíceis, tempos difíceis. Porque quando ele acusou os cristãos de terem feito aquilo, eles começaram então a perseguir os cristãos, matar os cristãos. Velhos, jovens, crianças começaram a ser perseguidos e levados à morte. Viviam se escondendo, passando por escassez de alimento, escassez de moradia, apavorados, amedrontados pelas ameaças daquele governador, daquele rei. Vamos ver o que Pedro ensina a igreja de Roma e a igreja Ministério Renovação em Cristo, e a você que está na sua casa. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira atitude que você deverá se ocupar nesta semana em ter, é se humilhar. Pedro fala àquela igreja de Roma, aos irmãos de Roma: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele não estava dizendo que alguém te humilhe. Ele não estava dizendo, espere ser humilhado por alguém. Ao contrário, ele estava dizendo, tenha um ato espontâneo e intencional de humilhar-se. Mas não é humilhar-se diante de uma situação, não é humilhar-se diante de uma pessoa, não é humilhar-se diante de si mesmo, sentindo pena de si, olhando para a sua situação e tendo autocomiseração. Não é esse tipo de humilhar-se, mas ele está dizendo, humilhe-se diante da mão poderosa.
de Deus. Humilhe-se diante daquele que pode, daquele que tem o poder. Escolha diante de quem você quer se humilhar, meu amado e minha amada. Muitas vezes, quando nós precisamos de algo, nós nos humilhamos com facilidade para obter algum ganho. Quando você precisa de um favor de um gerente de bancos, talvez você chegue lá e se humilhe, colocando para ele diante dele toda a sua situação. Talvez quando você queira uma porta de emprego aberta, você chegue diante de uma pessoa desconhecida, abra todo o teu coração e a tua vida, e você coloque diante dessa pessoa todas as tuas mazelas. Mas humilhar-se diante de Deus, talvez você tenha essa dificuldade. Sabe por quê? Quando nós não sabemos diante de quem nós estamos, quando nós não conhecemos o poder daquele que está à nossa frente, nós não conseguimos nos humilhar. Mas Pedro estava dizendo para aquela igreja: humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque esta mesma poderosa mão, ela vai estar estendida para te alcançar e te abençoar, se você se humilhar diante dele. E humilhar-se é a primeira condição que Deus coloca para nós nesta noite. É a primeira condição que Ele espera, a primeira atitude que Ele espera que você tenha. Diferente de se preocupar, diferente de andar ansioso. A outra atitude, a segunda que Deus espera, é que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ei, escute, te faltou algo durante estes mais de 114 dias? Te faltou algo? Faltou algo dentro da tua casa? Faltou comida na tua mesa? Faltou oxigênio para que você respirasse? Faltou água na tua torneira? Faltou agasalho para que você se vestisse? Faltou um teto para que te cobrisse da cerração noturna? Não te faltou nada, e Ele está dizendo: lance sobre mim, projete sobre mim, arremesse sobre mim, transfira para mim toda a sua ansiedade, porque eu continuarei cuidando de você. E quando eu falo em arremesso, me vem esta figura de um jogador de basquete, onde ele arremessa a bola para uma cesta. Imagine que você é o jogador. Imagine que a bola sejam os teus problemas, a tua ansiedade e a tua preocupação. O Senhor está te convidando nessa noite: arremesse diante dEle toda a sua ansiedade, porque Ele estará ali, pronto para receber. Arremesse, atire para longe, projete para longe. O jogador de basquete, os melhores jogadores, que são os americanos, pelo que me consta, eles não ficam na dúvida se a bola vai entrar ali naquela cesta. Eles não ficam na dúvida se a cesta vai sair daquele lugar. Ele tem certeza que quando ele arremessar a bola, a cesta estará lá. E se ele for convicto daquilo que ele está fazendo, se ele tiver confiança naquilo que ele está fazendo, automaticamente ele vai marcar um ponto. E eu quero dizer para você: o Senhor está no mesmo lugar que Ele sempre esteve quando Ele te fez promessas. Mas nessa noite Ele te convida: lance sobre mim, projete sobre mim, transfira para mim toda a tua preocupação e ansiedade, porque eu continuarei cuidando até mesmo disso para você. Nenhum jogador será vitorioso, seja do futebol, seja do basquete, seja da modalidade que for, se ele durante uma partida ficar segurando a bola. Não, ele precisa sair do território dele. Ele precisa ultrapassar o território do inimigo. Ele precisa vencer as barreiras. Ele precisa vencer os adversários, para que ele possa lançar. O Senhor vai derrubar os teus inimigos. O Senhor vai derrubar os teus adversários.
O Senhor vai fazer com que as portas se abram, os caminhos sejam abertos. Mas Ele está te dizendo nesta noite, para que isso aconteça, saia da posição que você está, de preocupação e de ansiedade, e lance sobre mim. Também Ele diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ninguém entra para um jogo bêbado. Ninguém entra para vencer uma batalha desajustado, desequilibrado. Ao contrário disso, quando você quer ter uma performance boa, quando você quer vencer uma batalha, quando você quer vencer, conseguir uma nota numa prova, você se prepara, você estuda, você lê, você coloca a roupa adequada para aquilo, você se reveste, você se veste, você muda a sua alimentação, você muda os teus hábitos. E Ele está dizendo aqui: sede sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, pastora Rose? É uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada. E Ele diz mais do que isso: não basta você ser equilibrado e moderado, você tem que vigiar. Sabe por quê? Porque existe um adversário, existe um inimigo. E Ele coloca aqui este inimigo: ele brama como um leão, ele ruge como um leão, ele anda ao derredor, ele fica procurando uma oportunidade. O leão, uma das características que ele tem, quando ele está olhando para uma presa, quando ele quer afugentar, quando ele quer atacar, ele fica olhando para aquela presa, ele se esconde, e antes do ataque, ele observa para esperar no momento exato. Ele se disfarça, ele cria uma emboscada. E ele ruge para mostrar aos outros que ele tem domínio, que o território está ocupado. Quem está rugindo aí para você? Quem que está te apavorando? São os dias que estão passando, é o teu calendário, a tua agenda, é o telefone que toca, é o celular de pessoas te fazendo cobrança. São os teus planos que parece que se frustraram todos. O que anda rugindo aí para você como um leão, te apavorando, te enchendo de medo, de insegurança. O leão pode rugir, mas também ele pode colocar diante de você apenas o sentimento de impotência, o sentimento de impossibilidade, de te paralisando. O que o leão tem feito com você? Não o leão da tribo de Judá. O leão, aquele felino. O que ele tem assoprado nos teus ouvidos e na tua mente? Que você não consegue? Que para você acabou, que não tem jeito, que é o fim? Eu quero te dizer nesta noite: se você lançar diante do Senhor todas as suas ansiedades e suas preocupações, você não terá que lutar contra este leão, porque o Senhor é o leão da tribo de Judá. Ele vai rugir, e o leão que é o leão da tribo de Judá, quando ele ruge, quando ele se levanta, ninguém poderá detê-lo. E mais um conselho o Senhor nos dá, através de Pedro: resiste-lhe permanecendo firme na fé. Resiste a este leão, resiste a este medo, resiste ao adversário, ao inimigo, a Satanás, aquilo que vem contra você. Resiste permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Você não resiste, meu amado e minha amada, se preocupando. Você não resiste ansioso.
mas você resiste permanecendo firme na fé. E é isso que o Senhor quer ver em você. Firmeza. Resistir significa conservar-se firme, não cedendo às investidas do diabo. Permanecer significa continuar, prosseguindo na fé. Somente se você prosseguir firme na fé, é que você poderá resistir ao diabo. E resistir ao diabo significa não pecar através da incredulidade. O que nós temos visto nestes dias são pessoas incrédulas. Pessoas que não conseguem acreditar mais que exista uma saída e uma esperança. O que nós conseguimos mais ver nestes dias são pessoas que não conseguem mais ver uma luz no fim do túnel. Porque ficam o tempo todo ouvindo o leão rugir. Ficam o tempo todo ouvindo vozes que não são não é a voz do Espírito Santo. Ouvindo noticiários, lendo coisas que não agregam nada na sua vida. E com isso vão alimentando cada vez mais a incredulidade. E a incredulidade estando alta, é como aquela febre alta. Significa que o medo, a insegurança, a preocupação e a ansiedade também ficarão em níveis elevados. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor dizia para mim: quando o nível da incredulidade é alto, é porque o nível da fé é fraco. Quando a incredulidade é forte, a fé é fraca. Quando a incredulidade é alta, a fé é pequena. Quando nós temos fé, apesar do leão rugir, apesar daquilo que poderá vir até os nossos ouvidos e as notícias que vierem nos trazer, nós vamos continuar marchando e olhando para o alvo que é Cristo. Sempre, sempre a nossa esperança estará alicerçada em Cristo, não em nós. Mas quando a nossa incredulidade está imperando, nós estamos pecando. Porque estamos desmerecendo o sacrifício da cruz. A incredulidade, meu amado, é um pecado que separa você de Deus. A incredulidade separa a graça, afasta o favor de Deus. Permanecer firme na fé é não permitir que o pecado da incredulidade te convença e te prenda como uma presa em sua armadilha. João 16, 8 e 9. João 16, 8 e 9. Acompanhe aí pelo slide. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Nessa noite o Espírito Santo quer te mostrar que a incredulidade é pecado. E este pecado, ele faz separação entre você e Deus. A incredulidade para Deus é falta de confiança nele e na sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu concebo a incredulidade, eu permito que em minha mente sejam concebidos pensamentos que me impedirão de acessar a graça de Deus. Como filha, como filho, e ficarei como um escravo, pois a incredulidade é pecado, e aquele que comete pecado se torna escravo dele. Quando a incredulidade vem, e você alimenta a incredulidade, a falta de confiança, você se torna escravo do teu próprio medo. Aquilo que você mais teme sobrevém. A graça, ela se afasta de você, o favor de Deus se afasta de você. E você que foi chamado para ser filho de Deus, filha de Deus,
Você que foi chamado para ter direito a toda herança que o Pai deixou para você, através da palavra, através da morte de Jesus Cristo. Você não tem acesso, como aquele menino, que o pai morre, mas deixa uma herança enorme para ele. Mas porque ele ainda tem uma idade pequena, não atingiu ainda a maior idade, ele vive como quem não tem nada, e depende de alguém para administrar os seus recursos. Ei, está na hora de crescer, está na hora de atingir outros níveis, está na hora de atingir outros patamares, está na hora de ser promovido a filho e a filha do Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a mão poderosa para abençoar. Não dá para ficar vivendo como coitado, como uma coitada. Não dá para viver subjugado pelo pecado, pela escravidão. O Senhor te chamou para ser livre, para vencer o pecado, para vencer a incredulidade, para vencer a desconfiança. E você só vai conseguir isso através do Espírito Santo, confiando na palavra de um Deus que não tarda, não falha, não mente e jamais mentirá, porque Ele é Deus, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso. Ele não pode voltar atrás da sua promessa, porque isso não faz parte da natureza divina. E Ele está te chamando para que você saiba quem você é em Cristo. Você é filha de Deus, você é filho de Deus e deverá agir como filho e não como escravo. E todas as vezes que eu ministro sobre isto, eu não posso deixar de fazer menção à história do filho pródigo. Não o filho que saiu, não o filho que pediu tudo o que tinha e foi desfrutar do mundo e depois voltou, depois de ter perdido tudo. Não, não é deste filho que eu estou falando. Eu estou falando do filho que não foi, do filho que ficou na fazenda, do filho que continuou trabalhando com aquele pai, do filho que continuou todos os dias cuidando do gado, cuidando ali do pasto, cuidando dos tesouros do seu pai, cuidando da casa do pai. Quando o seu irmão volta e ele ouve a música e toma ciência que o pai está fazendo uma festa, que o pai colocou um anel no dedo do filho, que o pai calçou os pés do filho com uma sandália, que o pai deu uma túnica nova para aquele filho que estava perdido. O filho que não saiu de casa vai até aquele pai e diz: pai, eu nunca fiz nada disso com você, eu sempre estive do teu lado e o Senhor nunca fez isso para mim. O pai vai e diz para ele: filho, mas tudo que é meu é teu. Amada, amado, tudo que o pai conquistou naquela cruz é teu. Não aceite viver como escravo. Não aceite viver como um filho bastardo, que não tem direito a nada. Não tem direito ao que come. Não tem direito ao que veste. Não tem direito nem mesmo a ter moradia. Não tem mesmo direito a ter o nome do Pai. Você tem um nome acima de todos os nomes. E este nome é Jesus. Jesus de Nazaré. Você tem a quem recorrer. Você tem para quem lançar a sua preocupação e a sua ansiedade. Você não está sozinho. Não importa o que os teus sentimentos digam. Não importa se a tua natureza humana muitas vezes ruja, dizendo: ninguém olha para você, ninguém tem dó de você, ninguém te ajuda. Escuta, ninguém precisará te ajudar, porque quando Deus mandar alguém te ajudar, ainda que essa pessoa não queira, Deus moverá os céus para fazer algo sobre a tua vida. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Volte-se para a graça. Abandone definitivamente o pecado da incredulidade. Volte-se para a graça. 1 João 5:4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo.
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A maior vitória nos dias atuais é você guardar a tua fé como um tesouro. Se você tiver fé, talvez você pudesse me responder agora quando eu te perguntasse o que você precisa hoje, do que você sente necessidade hoje. Talvez você, depois de toda essa explanação, depois de toda esta palavra, talvez você dissesse: eu achei que fossem coisas, eu achei que o que eu precisasse fosse de coisas materiais, de coisas palpáveis, de coisas que os meus olhos veem. Mas resumindo, eu não preciso de coisas. O que eu preciso é que o Senhor nesta noite acrescente a minha fé. Que o Senhor fortaleça a minha fé. Que o Senhor abra os meus olhos espirituais para que eu veja como Ele vê. Que o Senhor abra quebrante o meu coração para que eu fique sensível. Para que eu me humilhe diante das mãos do Todo-Poderoso. Talvez se você pudesse mandar agora, compartilhar agora o que você precisa. Talvez você dissesse: pastora, realmente eu preciso mais de fé. Porque se eu tiver a fé, eu alcançarei a vitória. Por isso, o Senhor diz para você não perder tempo se preocupando com o que vai comer, beber, vestir. Mas que você deverá ocupar todo o teu tempo cuidando de manter firme a sua fé. Porque através da sua fé você alcançará tudo o que necessita. Porque tudo você pode em Cristo Jesus que te fortalece. O Senhor é o teu pastor e de nada você terá falta. Se assim você crer, se assim você acreditar. Sabe o resultado de todas as instruções que Pedro deu à igreja de Roma? Se eles se humilhassem, resistissem ao diabo, vigiassem. O resultado está lá em 1 Pedro 5, do 10 ao 11. Ele diz: olha, se vocês fizerem tudo isto, todos esses passos, todas essas etapas, vocês terão resultado. Todos nós queremos resultados, não é verdade? Ninguém vive nesta terra para não ter resultados. Educamos os nossos filhos e queremos um resultado, que quando eles crescerem, eles sejam pessoas de bem. Estudamos para uma prova, esperamos ter um bom resultado de nota. Fazemos um investimento e queremos que ele renda, que ele nos dê um bom resultado de rentabilidade. Cuidamos da nossa saúde, esperamos ter saúde. E talvez nada disso aconteça. Talvez você se preocupe em educar tão bem um filho e o resultado não seja dos melhores. Você faça um investimento na bolsa de valores e ela quebre do dia para a noite. Talvez você cuide tão bem da tua saúde, os seus exames estejam sempre tão regulados e você um dia tenha um problema inesperado. Talvez tudo que você invista nesta terra não te traga resultado. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que todas as vezes que eu invisto em obedecer a palavra de Deus, o resultado é garantido. Porque onde eu deposito a minha confiança é no Senhor, que não muda, não tarda, não falha, Ele não oscila. E o resultado aqui diz o seguinte, em 1 Pedro 5, 10 e 11. O Deus de toda graça, repete aí você que está na tua casa, o Deus de toda graça, não é um pouco de graça, não é uma graça qualquer, uma graça apenas para uma área, não. O Deus de toda graça, que te chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de você ter sofrido durante um pouco de tempo, Ele está dizendo, olha, existe um momento para acabar, existe um prazo para esta Covid terminar, ela não será eterna e talvez surjam outras Covids, não a 19, a 20, a 21, não importa quanto tempo as coisas vão durar de sofrimento, de luta, de adversidade, não importa.
o Deus de toda graça, depois de você ter sofrido durante pouco de tempo, te restaurará, te confirmará, te dará forças e te porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Graça do Senhor te restaurará, fará novo, vai trazer algo novo sobre a tua vida, esta graça. Depois disso tudo que estamos vivendo e passando, o Senhor diz que Ele nos restaurará, Ele fará algo novo na nossa vida e no nosso meio. Ele te confirmará, significa Ele te dará uma posição, Ele te dará forças, e Ele porá sobre firmes alicerces. O Senhor te dará estabilidade. É isso que Ele está dizendo. Ele vai aplanar, Ele vai endireitar. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo é humilhe-se. O primeiro passo é confie neste ousado amor de Deus. Você precisa abrir o teu coração e confiar